Bom, eu sou secretário de Segurança Cidadã da cidade do Recife já há 11 anos e tenho há 18 anos estudado o modelo de Medellín na Colômbia. E aí, com o que aprendemos com o Medellín, nós desenvolvemos um projeto lá chamado Compaz, Centro Comunitário da Paz, que é um equipamento de prevenção social ao crime e que está dando excelente resultado nos territórios onde estão instalados. E hoje, lá no Belém do Pará, no Pará inteiro, aliás, Ricardo Balesteri, que é um craque, que eu digo sempre, quando o Ricardo fala, a gente tem que ouvi-lo, porque, como fala com muita propriedade, foi o grande coordenador desse projeto, né, que está dando uma repercussão no Brasil. O governo Lula, recentemente, anunciou o Compaz com uma política nacional baseada na experiência lá de Recife e do Pará, e é um pouco que eu vou falar aqui hoje. É porque a gente é muito levado a enxergar a violência, tão somente aquela violência armada, a violência que o jovem vai lá para o sinal de trânsito, ou esses grupos armados, mas há outras violências, né, tão profundas e pedagógicas que precisam ser corrigidas, principalmente no entorno dos grandes centros urbanos do Brasil, e que geram uma desigualdade, uma distância muito grande da cidade formal, da cidade periférica. Essa foto, o coronel Vicente já conhece ela, né? E, bom, eu não tenho nada contra condomínio de luxo, mas é um condomínio que tem até piscina individual e com a comunidade que tem todos os seus direitos negados. A gente é muito levado a dizer, tal comunidade é violenta. Na verdade, é violentada nos seus direitos, porque não chegam, né, os equipamentos públicos, né, que podem transformar a vida dessas pessoas, tipo uma educação pública de qualidade, bibliotecas, parques, espaço de convivência cidadã, espaço de mediação de conflito. E essa foto que não precisa nem de legenda. Essa foto é em Olinda, pertinho lá de Recife, juntinho de Recife. Qual é o futuro que possa ter uma criança que o espaço que existe para ela brincar é um córrego, né, completamente tomado por lixo, né, e isso é presente muito nas periferias das cidades brasileiras. E aí, com o que a gente aprendeu lá com Medellín, aprendemos muitas lições com Medellín, muitas. Se fosse citá-las aqui todas, a gente ia passar a tarde toda falando delas, mas duas foram fundamentais. De construir, de quebrar com essa lógica perversa de fazer coisa pobre para quem é pobre. Os melhores equipamentos públicos precisam estar nas áreas mais pobres e mais desiguais da cidade. Medellín fez lá os PUIs, Projetos Urbanos Integrados, levando em consideração 3 informações imprescindíveis: o mapa da pobreza, o mapa da desigualdade e o mapa da violência, né? E aí se construiu equipamento de altíssima qualidade nas áreas mais pobres e mais vulneráveis da cidade, e também de um pouco que Ricardo falou aqui antes, de que não há só uma política pública, não é só tão somente educação, não é tão somente polícia, não é tão somente cultura, não é tão somente esporte, são políticas integradas nos territórios mais vulneráveis, mais desiguais da cidade, né? E esse quadro, eu gosto muito desse quadro. Esse quadro, não existe receita de bolo para a questão da segurança pública, mas qualquer pessoa que queira se aprofundar um pouco mais de que soluções são consistentes, são estruturadoras para mudar a dinâmica do crime, foi isso que Medellín fez, né? Ao longo de 20 anos, né, e não é muito tempo, aqui a gente fica no Brasil culpando Tomé de Souza, Mendes Sá, Pedro Alves Cabral por todos os problemas de hoje, né, mas Medellín, com 20 anos, né, 5 prefeitos, lá não há reeleição. A Colômbia ontem elegeu, antes de ontem, elegeu uma safra de novos prefeitos, mas 5 prefeitos foram decisivos para tirar Medellín completamente do inferno. Quem conhece aqui o que era a Colômbia nos anos 80, nos anos 90, sabe que Medellín foi a cidade mais violenta do mundo. Nenhuma cidade hoje e nem tempo algum atrás, chegou a uma taxa de homicídio que chegou Medellín de 381 para 100 mil. Então, foi esse conjunto de políticas públicas, né, que Medellín priorizou nesses territórios que eu falei, que é os territórios de maior desigualdade, de maior pobreza e da presença da violência, e reverteu completamente a escalada da violência, da delinquência nos bairros pobres e desiguais de Medellín. Medellín é uma cidade muito inovadora, muito ousada. Os prefeitos são muito ousados, são muito inovadores, e nesses 18 anos que eu venho estudando Medellín,
As principais ferramentas da transformação são essas que estão elencadas aí, né, de construir sobre o construído, não acabar com aquilo. Aqui no Brasil tem uma mania enorme dos prefeitos, governadores eleitos, né, de não dar continuidade àquilo que está sendo bem feito e termina tirando da agenda do dia, não é uma pauta de transformação, de promoção da cidadania, de fortalecimento comunitário. Eu vou dar aqui um exemplo concreto. A política mais consistente de Medellín é a política da primeira infância. O programa Bom Começo, que hoje atende 100% das crianças pobres de Medellín. E, Coronel Vicente, hoje eu vou afirmar aqui nesse auditório, eu afirmo com toda a convicção de que a melhor política de segurança é investir na primeira infância. Hoje, todos os cientistas mostram que uma criança nessa fase crucial de 0 a 6 anos de idade, né, se sofre abuso sexual, se vive num ambiente, né, de abuso de álcool, de droga, essa criança, na fase juvenil adulta, tem uma grande tendência de praticar alguma delinquência. E Medellín cuidou, né, e cuida muito bem. O programa Bom Começo hoje é reputado pela Unicef entre os 10 melhores programas do mundo voltados para a primeira infância. Aquele menino que lá, há 15 anos, 16, 17 anos atrás, tinha 3, 4 anos de idade, é o menino que está na universidade, é o menino que não pega mais na arma de fogo, é o menino que não quer fazer mais justiça com as próprias mãos, né? E foi isso que Medellín fez nos bairros, agora com foto mostrando, né, essa mudança da cidade, de aproximar a cidade periférica da cidade formal. Eu digo que a gente não vai buscar, a gente não vai conseguir essa paz social tão almejada se a gente não reduzir essas distantes e gritantes distâncias éticas, morais e físicas entre a cidade periférica e a cidade formal, né? As melhores obras, os melhores equipamentos. Essa foto aqui do meio é habitação popular dentro das periferias de Medellín, dando dignidade a quem mora em zonas de alta vulnerabilidade. Uma cidade que tem 100% das casas com água potável 24 horas, com energia elétrica, e, pasmem, com gás encanado. Eu digo sempre que vou a Medellín, levo sempre delegações e digo, Medellín, nas casas pobres, tem os 3 medidores da dignidade. O medidor da água, o medidor da energia e o medidor da água, do gás encanado. Uma cidade que tem um sistema de transporte que eu usei esse ano o transporte público de Lisboa e de Paris. O transporte público de Medellín é melhor do que o transporte público de Lisboa e de Paris. Integrando a cidade periférica, a cidade formal, né? Não há um espaço vazio, onde tem um terreno baldio, se transforma num equipamento público, né, para as pessoas, principalmente pessoas de baixa renda, né? Uma combinação de equipamentos públicos nas áreas mais pobres, né, que são essas que eu chamei de políticas integradas, os PUIs, projetos urbanos integrados, né? A escola, porque a gente diz, a escola é o equipamento que vai mudar tudo. Quase tudo, não é mais somente a escola, né? São espaços de convivência, casa da justiça, onde possa fazer mediação, acolher as mulheres vítimas da violência, né? Um mobiliário urbano de fazer inveja, né, nas áreas, e sempre voltado para a primeira infância. E aí, com essas lições aprendidas lá de Medellín, nós desenvolvemos esse projeto em Recife, do Compaz, Centro Comunitário da Paz. Já existem 4 equipamentos, vamos entregar mais 2 agora até janeiro do próximo ano. Vamos fazer mais 2 no próximo ano, começar mais 2 no próximo ano, e que são equipamentos disso, de convivência cidadã, de urbanismo social, né, de cultura de paz, de não violência, de quebrar, né, com essa coisa de fazer coisa pobre para quem é pobre. A arquitetura é uma arquitetura pedagógica, uma engenharia social para devolver para a população marginalizada aquilo que ele tem direito. E lá em Recife, como a gente tem uma mania de grandeza, né, dizem que, dentro desse Compaz aí, a gente tem o maior dojo em linha reta da América Latina, mas é um dojo que tem mais de 1000 meninos e meninas fazendo atividades. Um olhar para a porta, né, de fora, dando oportunidade para que os jovens possam fazer um curso profissionalizante e almejar uma oportunidade no mercado de trabalho, né? O Compaz tem piscina, o Compaz tem a primeira infância, né, como eu falei aqui, como a prioridade de todas as prioridades. Um equipamento inclusivo, que tem um filmezinho aí, é 1 minuto e meio só. Podia aumentar o som.
Qual a cidade que a gente sonha? Uma cidade feita para as pessoas, pelas pessoas. Mas na prática, o que é uma cidade feita para as pessoas? Uma cidade que dê opção. Uma cidade que vá até as pessoas. Mais justa. Com mais oportunidade. Com mais respeito. Com mais novidade. Com mais movimento. Uma cidade que inaugura bem mais que novos espaços. Uma cidade que inaugura vida na vida das pessoas, para que elas, por sua vez, possam inaugurar mais vida na vida de mais pessoas. Uma cidade viva, feita por todos. E se você olhar em volta com cuidado, vai ver que nós já começamos a construção dessa cidade, juntos. Diminuímos distâncias e ampliamos horizontes. É claro que ainda falta muito. Esse é só um começo, mas já dá para ver o quanto ela vai ficar linda. Com paz, a nossa fábrica de cidadania, a cidade que queremos, um bairro de cada vez. Bom, para terminar, eu queria só dizer que a gente tem que parar com essa lógica perversa de entrar, e principalmente o Rio de Janeiro é um exemplo do que deve ser feito, de entrar nas comunidades pobres tão somente com fuzil, metralhadora, com caveirão. Se isso desse resultado, o Rio de Janeiro era o lugar mais seguro do mundo e não é. Só faz criar dor e sofrimento, principalmente numa população trabalhadora, né, que é muito pequeno a quantidade de delinquentes, né, e a gente tem que dar oportunidade, porque dessa forma, se não for dessa forma, a gente vai somente colher o que está se plantando aí, né, cada vez mais os grupos armados, né, sejam eles narcotraficantes, seja milicianos, tocando terror nas comunidades pobres. Muito obrigado.